Eu sou o pastor Rafael César e seja muito bem-vindo ao meu canal. Estamos num momento muito crítico da política brasileira. Temos eleições logo adiante e esse vídeo que eu vou fazer, particularmente, eu não queria fazê-lo, mas necessito. Falar de irmãos em Cristo, principalmente de companheiros de ministério, para mim me dói a alma. Eu vou falar a respeito de algumas colocações do Iago Martins, que para mim é uma bênção de cristão. O seu canal tem me influenciado muito, mas alguns posicionamentos, principalmente em relação à política, que eu acho que ele dá uma derrapada e como influencia muitas pessoas, eu preciso também colocar o contraponto, o meu ponto de vista, para que vocês no final julguem, né, quem está certo, quem está errado, e então possam ter a opinião de vocês. Se você é cristão, você precisa se inteirar de política, porque, como diz Platão, o castigo daqueles que não se interessam por política é ser governado por aqueles que se interessam. Mas antes do vídeo, se você não é inscrito, por favor, dê aquela força, vem aqui embaixo, inscreva-se, curta, comenta aí, compartilha, tá bom? Vamos ao assunto do vídeo. Iago Martins, ele é um excelente teólogo. Eu sou inscrito em seu canal há anos. Eu já assinei por mais de um ano, se eu não me engano, o seu clube de literatura, que por sinal é muito bom. Seus livros, não apenas os livros publicados por ele, né, os que ele em si ali vende no seu clube literário. Eu estou pensando seriamente em fazer o seu curso de grego também, porque pelo que eu ouvi, parece realmente ser muito bom. Todavia, quando eu vejo o Iago entrar no ramo da política, eu acho que ele dá uma boa derrapada. Né, dá uma fugida ali. Eu não sei se por conta de alguma decepção com o governo Bolsonaro, isso é opinião minha, óbvio que eu posso estar errado em relação a isso, mas eu quero aqui fazer alguns contrapontos e a importância de pensarmos, né, de forma correta, de forma cristã, ainda mais num ano eleitoral como esse ao qual nós estamos tendo. Não há nenhum problema se divergir do governo atual. Para ser sincero, nós não concordamos 100% nem conosco. Muitas vezes nós discordamos de nós, do passado, mas eu quero deixar você aqui atento a algumas falsas equivalências que às vezes nós colocamos, né, no mesmo peso, na mesma balança e acabamos cometendo erros gravíssimos. E, infelizmente, esse é um dos erros que eu acho que o Iago comete constantemente quando ele começa a entrar no assunto de política. É fato que nós vivemos uma polarização. Não vai ter alternativa, não existe terceira via. Ou vai se votar em Bolsonaro ou vai se votar em Lula. Então eu e você precisamos atentar para quais caminhos a nossa nação pode ir em relação a este ano, porque vai determinar e muito o futuro do nosso país. Governos esquerdistas destruíram a Argentina. Lá eles chegaram ao absurdo de 60% de inflação. Isso porque diziam quando o presidente lá foi eleito: aqui tem presidente, 60%. Imagina, se nós já estamos ralando com 10, 11% de inflação, eles estão nos 60%. É muita coisa. O Chile recentemente também elegeu um presidente esquerdista e a consequência é que eles já estão fazendo tudo que é tipo de protestos, começando a quebrar tudo para arrancar o presidente do poder. Isso porque não deu nem metade do seu mandato. E por último, a Colômbia acabou de eleger mais um canhoto, Gustavo Petro. E como ele foi eleito agora, basta apenas darmos tempo ao tempo para saber o que vai acontecer com a Colômbia. Lembrando, a Venezuela é o exemplo de todos esses países que têm entrado por este caminho duro e muitas vezes difícil de se voltar. Um fato interessante a respeito da Colômbia é que 44% das pessoas se abstiveram de votar. Não foram votar. Quase metade da população decidiu não ir votar. E muitos desses eram daquele grupinho: olha, eu não sou esse nem aquele. Para votar em um desses dois eu fico em casa. E então eu quero apenas colocar aqui algumas perguntas, né, que eu peguei ali da caixinha de perguntas do Instagram do Iago Martins, colocar a resposta dele e o meu contraponto para que você então possa de fato pensar dos dois lados, e se você concorda com ele, continue pensando igual a ele, ou se você acha que ele tem errado também, igual eu acho, e vou dizer de forma respeitosa a minha opinião, que você possa não apenas estar convicto da sua posição, mas também ajudar a influenciar outras pessoas, para que nós não venhamos perder, não para o candidato de esquerda, mas para a abstenção. A primeira pergunta que eu peguei é a seguinte: o cara perguntou lá para ele: Bolsonaro não, Lula não, então existe alguma opção? E a resposta do Iago embaixo foi a seguinte: hoje, minha opção é a educação política da população até que tenhamos o cenário para surgir alternativas aos caos propostos. Bem, eu penso que é impossível ter educação política com a esquerda no poder. A prova disso, Lula várias vezes já disse que ele vai regular a mídia, vai regular as redes sociais. Como se tem educação política onde os meios são cerceados? Onde nós não temos voz, onde nós não podemos falar? É impossível. É bem provável que no futuro governo de esquerda, canais que são bênção como 2E's Teologia serão derrubados com toda certeza. A não ser que, por exemplo, o Iago decida nunca mais falar sobre política.
nunca mais atacar a esquerda. Ainda assim, ele por conta de falar só de teologia. Lembrando, a esquerda detesta os cristãos. O socialismo quer acabar com o cristianismo. Ou seja, não há outro caminho. Você querer ter liberdade para ensinar sobre política, você precisa votar num candidato onde dá essa liberdade. E é o que a esquerda justamente não faz. Marx já dizia que a religião é o ópio do povo. E é óbvio, né? Todos esses canais de direita, todos esses canais conservadores, todos esses canais cristãos, sejam protestantes, católicos ou qualquer um, todos esses serão cerceados por conta de um futuro governo esquerdista. A segunda pergunta que eu peguei é a seguinte, tá lá. Mas infelizmente é fato, Iagão, um dos dois será o presidente no ano que vem. Só Jesus por nós mesmos. E então Iago responde logo embaixo. Todo ano um bandido diferente consegue o controle do tráfico de drogas no meu bairro da infância. Isso não significa que meu papel é fazer campanha. Bem, na minha opinião, eu acho que aqui está um erro grotesco do Iago. Na melhor das hipóteses, uma falsa equivalência. Primeiro, você comparar governos petistas ao tráfico de drogas é um insulto aos traficantes. Porque até os traficantes mesmos, dificilmente eles roubam hospitais. Dificilmente eles roubam a própria comunidade. Em bairro, normalmente nós vemos isso. Olha, ninguém rouba quem é daqui, rouba pessoas de outro bairro. Os petistas roubaram todo mundo, roubaram hospitais, roubaram escola, roubaram merenda, assaltaram todo mundo. Ali, de fato, houve democracia. Democracia do quê? Todos foram roubados indistintamente. O governo do PT saqueou a Petrobras. A própria empresa fez um levantamento em 2014 dizendo que o rombo por conta da corrupção do PT foi de 6 bilhões. Mas a PF estima que foram 42 bilhões o rombo que o governo petista fez na Petrobras. Eles compraram deputados com mesada no mensalão. Sim, houve delação premiada, já confessaram, alguns devolveram dinheiro aos cofres públicos. Tudo documentado. E o governo atual? 3 anos e meio, sem nenhum caso sequer de corrupção confirmada no primeiro escalão, seja com a participação ou com a anuência do governo. Essa semana foi preso o ex-ministro da Educação, já foi solto, né, devido a liminar, Milton Ribeiro. E dentre as suspeitas está ali uma movimentação de 60 mil reais. E ao que tudo indica, segundo documentado por ele mostra a foto ali, é a venda de um carro, acho que da filha, para filha, alguma coisa assim. Mas ainda que de fato as investigações continuem, porque tem que continuar para solucionar. E ainda que seja comprovado, sim, ele se corrompeu, ele estava ali no primeiro escalão e se corrompeu no Ministério da Educação. Qual foi a posição do governo federal? O afastou imediatamente. O afastou, não interferiu na PF, aí então já cai por terra aquela narrativa de que, olha, o presidente interfere na Polícia Federal. Não, não interferiu, tanto é que a Polícia Federal está investigando o caso e prendeu o ex-ministro. E se for comprovado o crime, o governo é o primeiro a ser a favor de punição. Portanto, equiparar os dois governos é um absurdo, para não dizer outra coisa. Outra pergunta que eu vi ali foi a seguinte: o que fazer se não temos terceira via? Gostaria de saber a sua solução para o problema exposto na entrevista. Infelizmente não há solução, talvez nunca haja. É duro aceitar isso, né? Mas é a realidade de um mundo sem Deus. Acho que é uma entrevista que ele deu ao UOL, se eu não me engano, não lembro. Veja, eu não diria como muitos dizem, escolha então o menos pior, o menos letal. Até mesmo porque eu acho que não deve se comparar esses dois governos. Os de esquerda, o petista que nós tivemos durante anos, quase 16 anos, com o governo atual. Não há nenhum outro governo que represente melhor os nossos princípios cristãos, conservadores e liberais em relação à economia do que este governo ao qual nós estamos tendo. Apresente outra opção, não há. Terceira via não existe. Qual dos governos você vê que abertamente defende a família, abertamente é contra o aborto, abertamente é contra a ideologia de gênero, é liberal na economia, ainda que não seja, né, aquela liberdade toda a qual nós queríamos que fosse? Mas quem foi o único chefe de poder a ser a favor da liberdade de culto? Culto para nós que somos cristãos. Quem foi? Foi o governo atual. Qual governo é a favor da liberdade de expressão? Ainda que seja para criticar o próprio governo. É este governo ao qual nós estamos tendo. Todos os outros não aceitam. Quer saber como seria a liberdade de expressão num eventual governo petista? Olhe por STF. Olhe para eles, você não pode falar absolutamente nada deles, nem verdades a seu respeito. Basta você falar um A contra o Supremo Tribunal Federal, e então você vê canais desmonetizados, você vê canais derrubados, você vê empresas fechadas, você vê prisões ilegais sendo decretadas. Iago vai dizer que tanto Bolsonaro como Lula são bandidos e ambos deveriam estar presos. Ora, quanto ao Lula, nós sabemos que isso é verdade. Inúmeros crimes comprovados, dinheiros devolvidos, provas infindáveis. Agora, com essa Suprema Corte, com este Congresso, com a mídia 3 anos e meio em cima do atual presidente,
Você realmente acha que se tivesse algum crime de verdade debaixo do seu governo ou de sua responsabilidade, ele já não seria preso há muito tempo? Tivemos uma CPI onde o objetivo não era investigar de fato o que se precisava, mas apenas achar alguma falha do atual presidente, e mesmo assim não conseguiram nada. E a última pergunta que eu peguei é essa aqui, né? O que você acha do MBL? Ele responde de uma forma bem sucinta: não confio em políticos. Eu acho que dizer não confio em políticos é uma forma muito generalizada de se afirmar algo. É a mesma coisa alguém que talvez foi enganado por um ou dois pastores ou por vários, então eles dizem assim: nenhum pastor presta. Eu sempre digo: você conheceu a todos? Quando mulheres dizem, né, nenhum homem presta, ela conhece todos os homens ou os homens que ela conhece é que não prestam? Eu sei que é verdade que a classe política, em sua maioria, é podre. Mas será que o simples fato de uma pessoa entrar para a política, automaticamente ela passa a não prestar? Amigos nossos, às vezes, querem defender ideais assim. William Wilberforce, ora, ele entrou para a política e ele, até durante um período ali, ele teve uma dúvida: ser pastor ou político, e ele então seguiu o caminho da política. Vamos dizer que a partir do momento que ele opta por esse caminho, ele já não é confiável? O que nós cristãos diríamos de Daniel? Daniel foi político, José do Egito foi político, então a gente não confia em ninguém? Nós devemos confiar nas pessoas, até que elas provem o contrário. Veja esses dados aqui bem resumidamente. Governo Lula e Dilma, 16 anos de governo, uma Copa do Mundo e uma Olimpíada. Desemprego fica em 12% no quarto trimestre de 2016 e atinge 12,3 milhões de desempregados. Governo Bolsonaro, 3 anos de governo, uma pandemia de 2 anos e uma guerra. Desemprego cai para 10,5 em abril e atinge 11,3 milhões, diz IBGE. Eu digo tudo isso porque o mapa do socialismo está dominando a América do Sul. E você que é cristão sabe, tanto o socialismo como o comunismo são ideologias anticristãs. Eles querem acabar conosco, eles querem acabar com a nossa opinião, eles querem calar a nossa boca, eles querem que nós não vivamos. Como eu disse no início do vídeo, basta você olhar governos como Venezuela, como Cuba. Cuba, governos como a Argentina com 60% de inflação. O Chile já está enfrentando diversos problemas e a própria população quer tirar o presidente de lá. E aquele presidente de esquerda foi eleito muito por conta da abstenção de votos. A mesma coisa aconteceu com a Colômbia. Por isso eu peço para que você venha de fato refletir. Você não precisa amar o Bolsonaro e achar ele um perfeito. Primeiro, que ele não é. E segundo, quem tem que amar é a Michelle, não nós. Mas não seja isento nas próximas eleições. Veja a quantidade de corruptos que estão se unindo para derrotar o atual governo. Veja a junção dos pseudo-opostos Lula e Alckmin de mão dadas. Tudo com um objetivo em comum. O governo ao qual nós estamos tendo realmente é diferente de todos os outros, ainda que não seja perfeito, ainda que cometa muitas falhas, mas não se compara com governos esquerdistas. Não justifique o seu voto, não falte, não anule o seu voto. Vote da melhor maneira possível. Não deixe que a esquerda retome o poder. E então você vai ter pelo menos mais 4 anos de liberdade de expressão. Mais 4 anos para criticar o governo. Mais 4 anos para procurar um candidato melhor. Porque se a esquerda assume o poder de novo, acabou toda a nossa liberdade. Se duvida, olha para a Venezuela. E o que você achou desse vídeo? Você ainda continua concordando com as opiniões do Iago? Fez você refletir um pouco? E eu espero que de fato eu não tenha faltado com respeito, né, com esse irmão de ministério, com esse pastor que sabe das labutas às quais nós passamos, mas eu quero a sua opinião. Deixe a sua opinião aqui, o que você acha a respeito desses assuntos, dessas respostas do Iago, tanto das minhas respostas, e até a próxima!